O século XVIII é conhecido como a Era das Luzes, orientado pelo pensamento iluminista. Acreditava-se que a razão deveria superar todo tipo de crença e ignorância e que através da razão o homem construiria uma sociedade melhor. Dentro disso, a música deixa de ter a finalidade de mover os afetos humanos e passa a ser, na definição de Rousseau, a arte de combinar sons de maneira agradável ao ouvido. Dentro desse contexto que surge a figura do compositor musical com uma notoriedade especial, uma notoriedade póstuma. Até o fim do Barroco, o compositor era sempre um empregado da igreja, um empregado de uma corte, um empregado de uma cidade-estado. Sua obra era sempre composta para uma determinada finalidade, para uma determinada ocasião, e não para ser lembrada eternamente, né? Um compositor, depois de sua morte, podia ser até estudado e lembrado pela sua habilidade musical, mas não era mais apresentado, não se fazia concertos com músicas de compositores mortos. Mesmo a ideia de concerto não existia até talvez final do século XVII. Essa ideia de que um leigo que não conhece a estrutura musical vá a um lugar, pague um ingresso e assista passivamente instrumentistas tocarem uma música. Isso não existia até pelo menos meados do século XVII. A ópera pode ser considerada o primeiro gênero composto por um grande público. Mesmo assim, a ópera inicialmente foi composta para nobreza, para cortes, e não para ser apreciada num teatro. O primeiro teatro de ópera, que foi o Teatro San Cassiano, foi construído em 1637 em Veneza. Mas a ideia de um teatro para público pagante custou a ser implantada e tornar-se popular na Europa. Eu falei em aulas anteriores que no final da Renascença começou a surgir uma classe burguesa que consumia música. E ela consumia principalmente comprando partituras para serem tocadas em sua casa, pequenos conjuntos, baús de instrumentos, baús de flautas, baús de instrumentos de cordas, peças para teclados, que eram teclados que a burguesia podia ter em sua casa. Os concertos públicos começam a ser criados, principalmente na Inglaterra. Um comerciante, John Bannister, promove concertos em sua casa com assinatura. Em 1678, um comerciante de carvão, Thomas Brighton, funda uma associação de concertos por assinatura. Essa ideia de concertos por assinatura, ela começa a ser divulgada e se espalhar por toda a Europa no início do século XVIII. Essa classe burguesa que começa a frequentar teatros por assinatura e que não admite mais que uma monarquia absoluta com os supostos poderes divinos comande onde ele deve colocar o seu dinheiro, onde ele deve colocar até a sua vida,
essa classe ela tem um outro ideal estético, que não é mais aquele ideal da música sacra ou da música movendo os seus afetos e a sua moral. Ela quer uma música mais pura, não utilitária, cujo o ato de ouvi-la baste para seu prazer. Então essa música não deveria ter aquela dramaticidade, aquele peso, aquele volume de contrastes que tinha a música barroca. E o contraponto, a música contrapontística, deixa de ser uma técnica apropriada para essa música. A música homofônica, a música da melodia acompanhada, com a sua leveza e seu equilíbrio, se torna muito mais apto a atender o ideal estético dessa classe. Os livros de história da música geralmente adotam o ano de 1750, que é o ano da morte de Bach, como início do classicismo, mas essa data é um tanto quanto arbitrária. Quando Bach compunha suas obras-primas, contrapontística, oferenda musical, a arte da fuga, Bach, o pai, Johann Sebastian Bach, era considerado um compositor antiquado, que compunha ainda num estilo antigo. Seus filhos, Carl Philipp Emanuel Bach e Johann Christian Bach, eram mais conhecidos e eram considerados compositores que compunham no estilo da época, realmente. Se a data do início do classicismo é mais ou menos consensual nos livros de história da música, o fim do classicismo e início do romantismo é muito mais ambíguo. Alguns historiadores colocam a morte de Beethoven em 1827 como final do classicismo, mas isso é muito pouco aceito. Outros colocam 1800 como final do classicismo. O que se tem, às vezes, como marco para a passagem do classicismo para o romantismo é a Terceira Sinfonia de Beethoven, a Heroica, que foi composta em 1804. Então, o classicismo é um período curto, de 50 ou 60 anos, mas que marca profundamente a forma como a gente enxerga a música clássica, como a gente enxerga o compositor, como a gente enxerga a obra musical, né? Toda essa forma como a gente enxerga a música, ela veio desse período do classicismo.